O professor Lúcio Júnior, que inclusive tem um canal no YouTube chamado Professor Lúcio Júnior, comentou em algum vídeo meu que eu deveria fazer um vídeo sobre o Ghirardelli. Eu nem sei se o professor Lúcio Júnior gosta ou não do Ghirardelli, mas como outras pessoas já tinham me perguntado isso, inclusive uma amiga minha uma vez veio me perguntar, porque o Ghirardelli tem inclusive livro contra o Bolsonaro, etc. Ela veio me perguntar assim, e aí, como é que é, assim, né? O que a esquerda acha do Ghirardelli, etc. Isso me levou então a fazer um vídeo que eu inclusive dedico ao professor Lúcio Júnior, que está sempre fazendo comentários muito inteligentes aqui no canal, e eu vou dar aqui a minha opinião sobre o Ghirardelli. Eu vou começar a contar algumas histórias com calma sobre o Ghirardelli, porque eu acho que realmente a gente às vezes tem opiniões precipitadas sobre as pessoas, e o Ghirardelli, para mim, eu tenho uma opinião bastante complexa. É difícil para mim emitir uma opinião do Ghirardelli, porque eu acho ele uma pessoa muito ambígua. Então, antes de vocês saberem o que eu acho do Ghirardelli, eu queria me apresentar. Eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Eu queria convidar vocês a se inscreverem no canal, deixar aquele like maroto, ativar o sininho, me seguir no Instagram ou no TikTok ou nos dois. E quem puder contribuir com o Apoia-se, aproveito para agradecer quem já está contribuindo com o Apoia-se. Na época do mestrado, eu comecei a ler um autor norte-americano chamado Richard Rorty, ou Rorty, tanto faz, assim, não estou muito preocupado com a pronúncia, tá? E o Richard Rorty, ele tem poucas pessoas que estudam ele no Brasil. E uma dessas pessoas é o Ghirardelli. Talvez ele seja uma das pessoas que mais produz sobre o Rorty no Brasil. Ele, inclusive, estudou com o Rorty, ele foi para os Estados Unidos, ele fez algum, sei lá, doutorado, ou uma pós-doutorado, alguma bolsa de pesquisa. Ele conheceu pessoalmente o Rorty, ele teve a oportunidade de estudar com ele, inclusive de publicar aqui no Brasil uma coletânea de artigos do Rorty e dele juntos. Então tem artigo dos dois, mas dele falando sobre o pensamento do Rorty, que são livros de bastante qualidade. Vamos lembrar que o Ghirardelli não tinha canal do YouTube nessa época, já faz bastante tempo. Os bons tempos onde a gente ia para a ANPOF, tá? Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, a cada 2 anos, em algum lugar do Brasil, para discutir filosofia, tinha alguma verba ainda para educação, etc. E eu comentei com uma amiga que estava lendo esse tal de Paulo Ghirardelli, estava achando legal, e ela eventualmente, né, o evento dura uma semana, etc, ela eventualmente comentou com o orientador dela, que é um professor da UFSC, que eu não vou citar aqui, e ele meio que fechou a cara, assim, falou que não gostava do Ghirardelli, e eu não entendi por quê. Eu não entendi por quê, porque eu só tinha lido o Ghirardelli, e realmente eu li algo de bastante qualidade, tá? O Ghirardelli escreveu coisas bastante qualidade sobre um autor que eu gosto muito, acho um dos melhores filósofos norte-americanos que já existiram, o Rorty, tá? Então, o Ghirardelli, ele era para mim um acadêmico bastante sério e bastante interessante. Mas aquela franzida de testa que o orientador da minha amiga deu me deixou com o pé atrás, né? No começo eu pensei, ele que tá de pegação no pé, etc. Eu fui assistir, então, ele deu uma palestra na ANPOF e sobre Sócrates, eu fui assistir. Eu cheguei, era uma figura imponente, uma figura bem segura de si, falava de maneira eloquente, assim, até se destacava, eu diria, acerca das várias palestras que estavam rolando ali, muita gente lendo texto, né, preso no texto, aquela coisa acadêmica demais, etc. E ele sentou lá e começou a falar um monte de coisas sobre Sócrates, sobre um aforismo, na verdade, de Nietzsche, em que ele diz que Sócrates vai para a filosofia porque a mulher dele, a Xantipa, era muito chata, né? Era uma megera, etc. E daí isso fez com que Sócrates saísse do lar e fosse para a praça, né? Para a ágora, fazer filosofia. A fala foi interessante porque ele era eloquente, mas eu também estava lendo Nietzsche, então no meu mestrado eu li muito Foucault, Nietzsche e Rorty, fiz a mesma coisa no doutorado, são a minha base filosófica, inclusive, então eu já estava lendo Nietzsche e eu pensei, nossa, tanta coisa interessante do Nietzsche para falar. Esse era um dos aforismos onde eu achava que não era relevante, assim, um aforismo meio bobo. Nietzsche fala muita besteira. Nietzsche fala muita coisa genial, mas Nietzsche fala muita besteira. E ele deu uma palestra, que eu não lembro com detalhes também, eu tô falando o que eu lembro aí de anos atrás de uma palestra, tá, gente? Então dei um desconto. Mas assim, ficou aquela sensação estranha, não sabia se eu tinha gostado ou não. Enfim, tô falando um pouco da minha sensação ao ter visto uma palestra do Paulo Ghirardelli. Eu eventualmente entrei em contato com os livros de história da filosofia, ele tem uma coletânea de livros de história da filosofia, o Ghirardelli, e esses livros eu achei eles razoáveis, eles são bastante simples de ler, eu acho eles curtinhos, são todos curtinhos, eu acho um
tanto, a memória que eu tenho, eu também li faz muito tempo, a memória que eu tenho é que talvez o tamanho deixe a coisa um tanto quanto simplista, mas ainda assim eu lembro de ser bom. Eu precisaria reler para comentar, assim, com ênfase dizer, olha, eu recomendo esses livros, tá? Pelo menos reler um pouco, assim, para ver qual é dos livros, mas eu lembro de ter tido uma boa experiência com esses livros também em termos de formação filosófica. O Ghirardelli escreve muito bem, ele é um pensador relativamente autônomo, ele é bastante inteligente e ele tem muito para contribuir com a filosofia. Mas não fica por aí. Eu queria poder só elogiar o Ghirardelli nesse vídeo, mas eu não posso, eu não devo, não dá, infelizmente não dá. Eventualmente eu comecei a seguir uma comunidade dele no Facebook, isso também antes do canal no YouTube, e daí começou o desastre. O Paulo Ghirardelli é uma pessoa extremamente arrogante. O Paulo Ghirardelli, eu diria que eu só não vou dizer que ele é narcisista, porque eu não sou psicólogo, eu não posso dar diagnóstico, mas o narcisismo, a sensação de narcisismo, ao entrar naquela comunidade e ver o modo como ele tratava as pessoas que discordavam dele, me causou muito mal-estar. Inclusive eu discordei dele uma vez, de maneira educada, ele falou uma coisa, eu discordei, e o modo como ele me tratou foi assim, bastante deselegante, bastante deseducado. Eu nem lembro, mas é assim, é palavrão, é de sair xingando de burro, de ignorante, de idiota, de imbecil. O Paulo Ghirardelli é uma pessoa extremamente mal educada com quem discorda dele. Mesmo que você discorde com argumentos, mesmo que você seja educado, ele é extremamente mal educado e ele beira o narcisismo. E não foi só comigo, tá, gente? Era com todo mundo que participava da comunidade, que ainda existe, inclusive, se eu não me engano, e discordava dele. Eu acho que ele agora já abandonou porque ele tá entretido no YouTube, né? Era na época que o Facebook ainda tava em alta. Humberto Matos, tá? Do canal Saia da Matrix, que agora eu acho que é Humberto Matos, Saia da Matrix, não sei, mas que é alguém que eu gosto muito do canal dele também. Ele tem um react que ele chama React ao Olavo de Carvalho da esquerda, o Ghirardelli, falando sobre o conflito na Ucrânia. Eu não vi esse react do Humberto Matos, eu gosto muito do que o Humberto Matos fala, eu acho que se eu ver o react eu vou concordar muito mais com o Humberto Matos do que com o Ghirardelli, mas como eu não vi esse react ainda, talvez eu veja, eu não vou emitir opinião sobre ele, eu tô mais citando o Humberto Matos também, para quem quiser assistir, né, é sempre legal mencionar os colegas que estão produzindo conteúdo de qualidade pro YouTube, mas eu tô trazendo esse título para pensar, né, se seria o Ghirardelli o Olavo de Carvalho da esquerda ou não. E a minha resposta filosófica é sim e não. Sim e não. Eu diria que em termos de personalidade é muita semelhança, e essa personalidade, veja bem, não é só uma questão de inteligência. O Olavo de Carvalho ele não é burro. Tá? O Olavo de Carvalho ele fala tanta besteira pela personalidade, que eu também vou banalizar aqui a palavra narcisista, mas pela personalidade narcisista e desonesta do Olavo de Carvalho. Ele é uma pessoa muito desonesta, ele é uma pessoa que buscou um mundo pior, de fato buscou um mundo pior, e que vive num mundinho onde ele não consegue dialogar. Ele lê, ele estuda, ele é inteligente, mas ele não dialoga com ninguém. Não existe o externo afetando as opiniões dele. Ele é o senhor da verdade, ele é o senhor da razão, e isso leva as pessoas a falarem muita besteira. Não importa o quão inteligente, não importa o quão erudita essa pessoa seja, essa pessoa ela vai falar muita besteira, ela vai entrar, né, num viés de confirmação infinito, onde eventualmente ela vai construir opiniões absurdas sobre o mundo. Então a personalidade de um intelectual, eu diria que é mais importante do que a erudição e do que a inteligência desse intelectual. Então o Olavo de Carvalho, para mim, é tudo que uma pessoa não poderia ser, e a prova de que a personalidade é muito, muito importante, porque você vai chegar ao oposto. O Olavo de Carvalho é a pessoa que falou a maior quantidade de besteiras possível, é uma pessoa que atrapalhou a história da filosofia, atrapalhou o pensamento filosófico de uma maneira que, assim, eu não consigo nem pensar em expressar em palavras. E existe isso dentro do Ghirardelli. Não na mesma proporção, porque também existe um filósofo sério, também existe um pensador sério, autônomo, inteligente, que produz coisas boas.
Vamos lá, né? Então, os livros sobre Hort dele são bons, os livros sobre história da filosofia dele são pelo menos razoáveis, tá? Mas eu diria que bons. Ele tem um livro sobre o Bolsonaro, a filosofia explica o Bolsonaro, que também é bastante razoável. Olha aí como eu já li bastante Giraldelli. Ele tem livros sobre filosofia da educação, ele também tem muito estudo sobre educação, ele tem doutorado em filosofia e em educação, não é em filosofia da educação, não, é um doutorado em filosofia, é um doutorado em educação. Ele foi orientando na educação do Demerval Saviani, que é alguém que eu não li, mas eu estou ciente, porque eu já fiz disciplinas de filosofia da educação, de didática, eu estou ciente que Demerval Saviani é considerado um dos maiores educadores do Brasil, então ele tem muito contato com muita gente grande, com muita gente séria, ele tem trabalhos sérios, então, na educação, que eu já não consumi muito, li aí um artigo ou outro, mas eu estou ciente que ele tem trabalhos sérios. Se eu pudesse recomendar 10 lições sobre Sócrates, do Giraldelli, que tem aí nas livrarias, que é um livro pequenininho, baratinho, é uma coleção muito interessante para quem está iniciando, é uma das melhores coisas didáticas de introdução a Sócrates que eu já li. Ele dá de 10 a 0 em qualquer capítulo selado, o Gilberto Cotrim, ou da Marilena Chauí, inclusive eu gosto muito mais da Marilena Chauí do que do Giraldelli, tá? Mas o que ele fala de Sócrates ali é muito mais importante, é muito mais relevante, é muito mais atualizado. Então eu recomendo com todas as minhas forças que vocês leiam 10 lições sobre Sócrates do Giraldelli. Mas eu também, o pouco que eu assisti, eu não tenho paciência para os vídeos dele no YouTube. Volta e meia, né? Você começa sempre assim, ele falando algumas coisas interessantes, de repente vem um absurdo muito grande. Eu nem lembro sobre o que era o vídeo, tá? O absurdo sobressai. Mas eu lembro dele perguntando por que ele não podia chamar a Tabata Amaral de vagaba. Gente, eu já falei mal da Tabata Amaral, tá? Eu acho que a gente pode falar mal da Tabata Amaral, traidora, neoliberal, enfim. Xinguem a Tabata Amaral, porque ela é uma parlamentar que luta contra os pobres. Eu não gosto da Tabata Amaral, eu acho ela um ser humano desprezível. Mas vagaba, você consegue entender que vagaba faz menção à sexualidade dela e é tudo aquilo que a gente não quer atingir. Se a Tabata Amaral transar com 20 mil pessoas e lutar pela classe trabalhadora, lutar pelos pobres, lutar por um Brasil melhor, eu vou amar ela, eu vou admirar ela, eu vou respeitar ela, eu vou, né, votaria nela se tivesse oportunidade. Não é o que ela faz, então eu tenho várias críticas à Tabata Amaral, inclusive eu acho que no vídeo ele estava fazendo esse tipo de crítica, mas eu não vejo aonde que entra a possibilidade da gente se sentir no direito de chamar ela de vagaba. Então o Giraldelli, ele desce nesse nível, gente. Por isso que eu achei relevante também fazer esse vídeo, porque tem muita gente que se perde um pouco, assim como a minha amiga, você vai ver ele falando muitas coisas interessantes, você vai ver ele escrevendo muitas coisas interessantes e de repente vai vir um absurdo assim, nível Olavo de Carvalho para baixo, tá? Então tem muito de Olavo de Carvalho no Giraldelli e tem muito de intelectual, sério, inteligente. Por que os livros dele também são melhores, né? Porque os livros dele têm um filtro, ele publica por editoras boas. Como eu falei, ele foi orientando de uns maiores educadores do Brasil e ele teve contato, ele foi talvez orientando, ou enfim, contato intelectual com os maiores filósofos norte-americanos que já existiram. Então ele não é pouca coisa, ele consegue publicar livros, ele consegue editoras, mas calma aí, daí tem um filtro. Ele não vai chamar Tabata Amaral de vagaba num livro que ele escreveu, entendeu? Então tem filtro, e esse filtro é muito importante. Se você quiser aproveitar o Paulo Giraldelli, faça com filtro, porque ele vai ter coisas interessantes, ele vai ter coisas inteligentes, ele é muito estudado, ele tem conteúdo, mas assim, se você está começando, se você não tem filtro, fica longe, tá? Se você já tá no nível intermediário, se você já consegue filtrar, se você já consegue pensar, pô, que é um mal-estar, assim, dá uma relação de amor e ódio, assim, sabe, com o Giraldelli. Eu sinto um mal-estar, assim, nem sei se eu devia estar publicando esse vídeo, mas eu acho que as pessoas precisam saber, tá? Eu acho que as pessoas que acham que ele é só o Olavo de Carvalho da esquerda, como Humberto Matos, precisam saber que tem coisas aproveitáveis no Giraldelli, e eu acho que as pessoas que gostam do Giraldelli ainda não repararam que ele é um narcisista que ofende todo mundo, precisam saber disso. Ele é sim um narcisista mal educado que ofende qualquer um gratuitamente, doa quem doer, sem preocupação com o que vai sair disso. Então, professor Lúcio, não sei se você gosta ou não do Giraldelli,
Mas é isso, essa é a minha opinião sobre ele. Se alguém aqui segue meu canal e segue o dele, eu acho que tem muitas coisas em comum. Ele é de esquerda, né? Ele realmente é alguém de esquerda. Ele tem vídeo onde ele fala que não deveria ser feio ser chamado de comunista, ele deveria ter orgulho de ser chamado de comunista. Ele tem coisas interessantes mesmo, tá, gente? Mas eu acho que a minha opinião sobre ele ficou clara. Eu vou continuar lendo o Ghirardelli. Eu, às vezes, quando eu tiver paciência, eu vou até assistir alguma coisa dele, mas eu fico sempre com aquele pezinho atrás. Eu me considero alguém que já tá vacinado contra um monte de besteira que ele fala, que vem junto, né? Então existe um preço alto a ser pago quando você consome o Ghirardelli. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado e até mais.